O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Simão disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamaste mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no tempo mais sagrado do ano, é o Tríduo Pascal. 3 dias que formam uma única celebração. E nela nós contemplamos e revivemos os maiores mistérios da nossa fé, os principais: a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Toda a missa é um memorial desta paixão, morte e ressurreição, mas nesta quinta-feira santa, de uma maneira especial, nós celebramos a ceia da despedida. É Jesus que se dá como o pão da vida. Para que nós possamos entender toda essa dinâmica de Deus, nós vamos lá para a instituição da Páscoa judaica. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, na saída do Egito, Deus ordena aos hebreus que imolem um cordeiro.
Com o sangue deste animal, eles marcarão os umbrais das casas, de maneira que se reconheça que ali existe uma família que teme a Deus, que será preservada do mal. E assim também, com este mesmo animal que foi imolado, eles fazem uma ceia. É um cordeiro perfeito. Um cordeiro que deve ser também dividido, caso a família não seja tão grande, e possa chamar outros vizinhos para com ela cear. E é uma ceia às pressas. É preciso estar em prontidão, porque essas famílias vão marchar depois na travessia do Mar Vermelho, rumo à libertação que o Senhor promete. Tudo nesta ceia tem um sentido. As ervas amargas representam o amargor da escravidão. O pão ázimo, pão sem fermento, que é feito de maneira a não se esperar muito, porque logo mais essas famílias irão com a graça de Deus, guiadas por Ele, nesta grande passagem, nesta Páscoa. E nós vemos, acima de tudo, a partilha que acontece aqui, do Cordeiro e das famílias que se reúnem para esta grande noite. Esta é a Páscoa dos judeus, celebrada todos os anos. É a Páscoa da libertação daquele povo que foi escravo e que conseguiu, com a companhia de Deus, chegar à terra prometida. E essa libertação que Deus fez na vida desse povo aponta para uma libertação maior, que é aquela que é a libertação da própria morte, para uma Páscoa que é a cristã, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também passagem, mas agora da morte do pecado para a vida eterna. Assim nós chegamos nesta Páscoa que nós celebramos aqui. No domingo nós vamos vivenciar, fazer memória, não como uma recordação simplesmente, mas como uma atualização daquilo que Deus faz com o seu povo. É a instituição da Eucaristia, que acontece nesta quinta-feira santa, vivenciada por nós, e que também está presente em cada Santa Missa e é celebrada solenemente no próximo domingo. Jesus escolhe a Páscoa dos judeus para instituir a nova Páscoa. E o Cordeiro é Ele mesmo. Quem são os seus convidados? Aqueles que devem se libertar de todo o orgulho, de todo o egoísmo, aqueles que precisam aprender a partilhar. E antes de Jesus se dar lá no alto da cruz, Ele já oferece o seu corpo nessa ceia sagrada. Ele parte o pão, a Eucaristia. Mais uma vez nós vemos aqui a partilha, tanto na Páscoa dos judeus e muito mais ainda na Páscoa, agora que Jesus estabelece na nova e eterna aliança. A partilha deve estar presente também na vida dos cristãos, das cristãs. Comungar Jesus na Eucaristia é estar disposto também a partilhar a própria vida, a partilhar também o que nós temos, o que nós somos. O que nós fazemos enquanto rito não pode ser um teatro, não pode ser simplesmente algo do passado que nós estamos relembrando. É justamente a presença viva de Jesus Cristo e é Cristo em nós. O que o Senhor faz neste momento sublime? O lava-pés. Entendamos bem o que significa isso. Lavar os pés no tempo de Jesus é realmente algo humilhante, porque é próprio dos escravos.
Até mesmo os discípulos não lavavam os pés do seu mestre, por maior admiração que tivessem para com esse. Era algo que apenas as pessoas tidas mais baixas na sociedade faziam. E quando Jesus faz esse gesto de lava-pés, ele de certa forma causa até um escândalo em Pedro, que não entende. Não, Senhor, meus pés não. Jesus diz: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Ah, Senhor, então lava a minha cabeça, o meu corpo inteiro. Não, quem tem já os pés limpos não precisa tomar banho. Então nós vemos aqui o próprio Cristo, que faz aquilo que é considerado na sua época como mais baixo, justamente para depois mostrar o gesto mais elevado, que é a sua morte. Se era algo humilhante debruçar-se sobre alguém, lavar os pés sujos, empoeirados de alguém, era nobre dar a própria vida por alguém. E quando Jesus fala do amor a Deus e ao próximo, o mandamento do amor, ele não está dizendo propriamente algo novo, porque a Escritura já dizia isso. Mas por que então nós dizemos que o Senhor nos dá um novo mandamento? Porque agora a referência não somos mais nós. Não basta amar apenas a Deus e ao irmão, é preciso amar como Ele nos amou. E Jesus acrescenta: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é mais o nosso amor, entre aspas, não é? Que é egoísta, que tem os seus interesses, que talvez seja baseado em trocas, ou até mesmo pode ser mais fruto de uma carência, quem sabe, ou de uma afeição pelo outro. Não é desse amor que Jesus está falando. Não é do amor de retribuição. É o amor cristão, o amor que tem Cristo como fundamento. Então é o amor gratuidade, é o amor doação, é o amor que ama mesmo quando o outro não merece, mas quando o outro precisa. Esse é o mandamento do Senhor. E além do novo mandamento, Jesus também institui o sacerdócio para perpetuar a Eucaristia, que é o próprio amor vivo no meio de nós, fazendo com que esse sinal sagrado ultrapasse o tempo, esteja presente em todos os lugares, em todos os cantos da terra, onde há um altar, uma igreja, ou até mesmo uma casa, onde a comunidade se reúne para celebrar dignamente esse mistério. Aqui nós vemos a pessoa do sacerdote. Não é um super-homem, não é um homem impecável, é sim um homem escolhido por Deus, um homem de Deus. Um homem que Deus se usa como um instrumento para que o sagrado se revele à humanidade. E talvez alguns podem dizer assim: mas os padres têm tantos defeitos, não é? Outros podem dizer: mas eles também estão sujeitos a entrar em depressão, ou até mesmo a pecar, ou quem sabe até escandalizar alguém com uma atitude que não seja condizente com esse ministério. Pois bem, Jesus mesmo assim quis lavar os pés dos apóstolos e quis chamar homens para serem os seus colaboradores, e mais do que isso, para agir justamente por meio deles. O sacerdote é aquele que participa do ministério sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele age na pessoa de Cristo nos momentos litúrgicos, nos momentos sagrados, nos momentos em que o Senhor, por meio dos sacramentos que instituiu, também alcança as pessoas. Onde há um sacerdote que unge um doente, ali está o poder e a força de Cristo. Onde há um sacerdote
que perdoa os pecados, ali existe a experiência da reconciliação da vida nova. Onde há um sacerdote que eleva suas mãos, ali existe, pela força do Espírito Santo, naquele pão, a presença de Jesus Cristo, que agora se transubstancia e se faz Cordeiro de Deus, alimento por meio da Eucaristia, quando o Padre repete as mesmas palavras do Senhor. E ali existe um homem que é um instrumento de Deus para que muitos outros possam fazer uma experiência com o Senhor através desses sinais, dos sacramentos. E estes homens necessitam da oração da comunidade. Nós acabamos de rezar e acompanhar a oração que o Papa Leão XIV pede que todos façam pelos sacerdotes, e principalmente aqueles em dificuldades, ou mais ainda, em crise. Nós somos uma igreja na qual o divino visita o humano. E não há porquê, como na Idade Média, às vezes em que se apresentava, não é, a igreja como uma sociedade perfeita, ou quem sabe os sacerdotes, não é, como infalíveis, muito embora o Papa seja, em termos de doutrina, sim, infalível, porque ele fala a verdade de Cristo. Nós vemos nesta igreja as marcas da humanidade, mas nós vemos acima de tudo a sua divindade que age por meio desses seus escolhidos. Fazei isto em memória de mim, é o que Jesus diz através da voz dos sacerdotes. E hoje eu, como sacerdote, estarei aqui para lavar os pés dessas pessoas profissionais, não só da área da construção, mas outros mais. Então, pessoas que representam toda a comunidade neste momento. É justamente um gesto de reconhecimento que o ministério é serviço. Não importa o grau, a hierarquia, embora ela seja muito importante, mas nesse momento nós vemos que o próprio Mestre Senhor faz aquilo que nem os seus discípulos talvez fizessem para Ele. E nós vemos nesse instante também que pouco importa a função que cada um exerce no trabalho, ou até mesmo dentro da casa, todos são chamados a servir. De que seria de uma autoridade se ela não tivesse os seus colaboradores? E o sacerdote, muito embora, mesmo ele não estando com a comunidade, no caso de sacerdotes que foram presos, não é? Mas o que seria na vida comunitária do sacerdote se não houvesse também a sua comunhão com as pessoas que servem junto com ele? E é nesse sentido que hoje nós, sacerdotes, fazemos esse gesto, justamente para que todos aqueles que estão aqui possam servir também a sua família, servir no seu trabalho, servir a sociedade, servir a igreja. Lavar os pés é também dobrar-se à angústia de algum irmão. Às vezes a gente precisa até descer no sentido, não é, de se colocar com um olhar de empatia dentro daquela situação para enxergar como o irmão está enxergando, sem entrar na situação de pecado, mas abaixar-se. Quando a gente olha de cima, o nosso ângulo é muito, talvez, limitado, não é? Mas não é muito amplo a gente olhar de cima? Sim, pode ser na nossa visão muito curta, não é? Mas quando nós olhamos também de uma outra perspectiva, nós podemos enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Eu vejo aqui todos vocês. Eu vejo quem abre a boca, eu vejo quem cutuca o outro quando fala alguma coisa que a gente acha que serve para o outro. Eu vejo quando vocês estão atentos, assim como vocês me veem também, cada gesto, cada ato aqui, não é? Mas eu não consigo ver aquilo que está atrás de mim nesse momento. Vocês veem tudo isso, não é? Depois,
quando eu estiver aqui para lavar os pés dessas pessoas, eu vou poder também ver essa cruz que vocês estão contemplando agora, que está atrás de mim. Ou seja, é no serviço que a gente vê também a pessoa de Jesus Cristo. Lavar os pés é dar uma atenção especial para quem é mais vulnerável. Quem são os vulneráveis de hoje? Os doentes, seja do corpo, da alma, da mente, os idosos, ou as crianças que precisam da nossa proteção, precisam do nosso exemplo, acima de tudo. Aqueles que estão sofrendo, às vezes de uma maneira imperceptível aos olhos de muitos, mas que experimentam grandes dores. Lavar os pés é também uma atitude que não é própria apenas do ministério, do serviço do sacerdote, que é aquele consagrado por Deus, mas do esposo e da esposa. Se há algo em comum entre o sacerdócio ministerial e esse sacerdócio batismal, sobretudo para quem é casado, é o serviço. Então, o esposo é aquele que deve servir a sua esposa, né? Com carinho também. Não basta apenas se colocar como provedor, não é? A esposa é aquela que também serve o seu esposo com respeito. E não é suficiente apenas fazer as coisas, né, que ela assume na casa. É necessário também, né, essa atitude de comunhão, né, de compreensão. Os filhos são aqueles que podem e devem lavar os pés dos seus pais. Os pais também, lavando os pés dos filhos, ou seja, servindo-os através da educação e, acima de tudo, buscando o exemplo. Está na hora de nós lavarmos os pés dos amigos, das pessoas que estão conosco. É a atitude de serviço. E o serviço, amado irmão, amada irmã, é algo que alcança muitas outras pessoas. Vamos pensar num serviço público. Vamos pensar no que você exerce dentro do seu trabalho. Talvez você possa pensar assim: ah, mas meu trabalho é para minha subsistência, né? Para minha sobrevivência. Mas quantas pessoas se beneficiam do seu trabalho, seja ele qual for? Ainda que não seja mais um trabalho remunerado, mas aquilo que você faz. Quantas pessoas também se servem disso, que é o seu serviço. O Senhor, por fim, nos chama a amar como Ele, e esse é o verdadeiro serviço. Se eu, que sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Peçamos, Senhor, que lavastes os pés dos apóstolos, te pedimos, tomai, Senhor, novamente conosco esse jarro de água, essa bacia, para que nós aprendamos a servir nas coisas pequenas e nas grandes, e que possamos assim, depois de servir, também estar contigo em tua mesa sagrada da Eucaristia, para um dia estarmos no banquete, onde nós seremos reunidos no convívio do amor que jamais passará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre lhe seja louvado. Nos mantenhamos sentados. Nesse momento eu convido